Olá, mais uma vez peço licença para entrar em sua casa para apresentar o programa Do Jeito do Jonas. É muito gostoso estar aqui para falar com você, para nós batermos um papo. Afinal, este programa é feito do seu jeito, do nosso jeito, do jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br ou no Facebook. É só colocar Facebook/Do Jeito do Jonas que você vai encontrar. Tem também a minha página pessoal no Facebook. Colocou lá o ícone, no ícone de busca Jonas Grebe, você encontra e você faz lá o seu comentário e vai ser muito gostoso saber a sua opinião. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei este ícone de nossa cidade, essa figura ilustre, que é o nosso decano da advocacia e o nosso juiz de paz aqui da cidade, o doutor Francisco Martins, a quem eu cumprimento, como é que vão as coisas, e muito obrigado por estar aqui mais uma vez, abrilhantando o meu programa. Jonas, as coisas vão muito bem, né? Pelo menos na parte que me toca, que me diz respeito, estamos conseguindo avançar nessa vida Estamos vivos, difícil. Com saúde. Exatamente. Mas quero cumprimentar os nossos amigos telespectadores e especialmente a você, Jonas, que com o teu programa você cria a oportunidade de todos nós que estamos aqui e aqueles que nos ouvem também de trazer suas opiniões, suas manifestações e com isso enriquecer o nosso programa. Muito legal. Só ficou sabendo que ontem foi sorteada a maior mega-sena do ano? 80 milhões e 500 mil reais. Uma pessoa lá de Mauá, sozinho, acertou, não sei quais foram os números, mas acertou os 6 números. Não é fácil, hein? Você pegar 6 números no universo de 60 e colocar 6 direitinho lá e dar na sequência certinho, é complicado, né? Tem gente que realmente tem sorte e merece, mas eu já estou contente porque os sorteios estão chegando mais perto da gente. Já está em Mauá, né? Quem sabe sobra por aqui também, né? É porque o comentário sempre é que quando tem um prêmio muito grande, sai numa cidadezinha do Nordeste que ninguém conhece. Sempre, tem até comentários de que de repente alguém ligado ao governo põe a mão nisso, pega. Eu não acredito. Eu não acredito porque acho que a gente tem que ser racional na vida, né? Óbvio que se desconfia de tudo, mas tem que ser racional. Um prêmio de 80 milhões, como esse que foi pago ontem, a Caixa Econômica Federal arrecadou 1 bilhão. Quer dizer, o prêmio é ínfimo, perto do que arrecada. Então é claro que ela tem interesse em dar esse prêmio para arrecadar outro bilhão. Porque se fosse um sorteio que você arrecadasse o dinheiro e sorteasse o dinheiro todo, aí você podia dizer que tinha algum tipo de coisa errada no meio. Mas como o lucro é absurdo para quem banca o jogo, porque na verdade o jogo no Brasil é proibido, mas o governo banca o jogo. O governo é o grande croupier, né? Fica esse termo, né, do croupier. Mas é o grande croupier do jogo, o banqueiro do jogo é o governo. Por isso que ele proíbe o jogo, proíbe todos os outros jogos, porque ele quer ganhar sozinho. E o lucro é absurdo, tanto que arrecadou, eles publicam quanto arrecadam em torno de 1 bilhão e entregam 80 milhões em prêmio. Então, por isso eu acredito. Agora, que há a possibilidade de alguém dar uma manipulada, ou já deu, mas não da Caixa, não do sorteio, né? Alguém fora que... não ficar entregando esquema aqui também é sacanagem, né? Nós que trabalhamos no direito penal, a gente conhece algumas coisas, às vezes, que é bom ficar quieto. Mas o que o senhor acha? Olha, Jonas, eu acho que realmente é muito dinheiro. Acho que uma pessoa não precisa disso tudo para viver. Eu acho que com esse dinheiro ele deve trazer mais conforto para ele, para a família. Mas, acima de tudo, Jonas, usar um pouco desse dinheiro para ajudar certas instituições, quer dizer, até por uma questão de princípio dele, por exemplo, fundaram uma instituição prestando um pouco de serviço, porque, afinal, o dinheiro que ele está ganhando não foi o dinheiro que ele gastou, foi o dinheiro que muita gente empregou. Agora, eu acho nesse sorteio, viu, João, de certa forma, eu vejo com bons olhos pelo seguinte: é dinheiro que, evidentemente, deve, não sei se realmente é assim, mas deve retornar em forma de benefício para a população. O governo deve receber esse dinheiro, especialmente pela Caixa Econômica Federal, que seria esgoto, seria água, seria luz, seria hospitais, enfim. Em sendo assim, Jonas, eu acho até que é válido a exploração desse jogo pelo governo. Melhor do que estivesse na mão
de um Al Capone da vida que estaria, né? Estaria só ele se locupletando, só ele ganhando, só ele fazendo. Mas é isso aí, fica o registro, né? O maior prêmio, o outro prêmio inferior a esse foi de 52 milhões, que saiu para o Rio de Janeiro, num rapaz que depois acabou se envolvendo lá com uma cabeleireira, né? E ela acabou pagando lá alguém para matá-lo, quer dizer, não foi bom para ele. Não sei se o senhor lembra desse caso, um rapaz que tinha diabetes, tinha já amputado um pedaço de uma perna por causa do diabetes, e com esse dinheiro todo ele arrumou lá uma namorada, e a namorada arrumou alguém que o matasse para ela ficar com o dinheiro. No fim foi todo mundo preso, quer dizer, o dinheiro só trouxe desgraça para aquele pessoal lá. Espero que esse faça bom proveito, que use muito bem esse dinheiro e que seja realmente, como o senhor está dizendo, benevolente com as pessoas que o cercam. Mauá é um lugar que tem muitos problemas, principalmente sociais, de moradia, de tudo. De repente ele pode até ter uma fundação ali, né, para cuidar dessas pessoas. Doutor Francisco, Vale do Rio Doce, que vivia falida quando estava na mão do nosso governo, nosso glorioso governo brasileiro, hoje ela totalmente privatizada, chega a um recorde absoluto, 8 bilhões de lucro só no terceiro trimestre de 2013. Terceiro trimestre seria julho, agosto e setembro, né? Só no terceiro trimestre, 8 bilhões de dólares de lucro. É uma empresa que vivia falida na mão do governo. Qual é a mágica aí? Jonas, eu às vezes, é claro, nós que temos um pouco de nacionalismo, nós gostaríamos que essas empresas realmente fossem brasileiras. Mas as empresas pertencentes ao governo, todas elas são exploradas. Nós vemos o caso, por exemplo, da Petrobras, que hoje encontra-se em dificuldades porque viram cabido de emprego, negócios errados, mal feitos, que atendem apenas o interesse de determinados grupos. No caso da refinaria, que compraram lá nos Estados Unidos, uma refinaria obsoleta, já desativada, e nós fomos lá e compramos uma droga dessa. 10 vezes acima do valor de mercado. Perfeito. Então, eu acho que na mão do empresário, veja bem, note bem a palavra, na mão do empresário, ele é obrigado a fazer aquilo dar lucro. Ele é obrigado a fazer a empresa funcionar. Tem acionistas. Porque ele tem acionista, ele tem que prestar contas. Na mão do governo, não. Na mão do governo vira um cabide de emprego e, olhe, no caso da Petrobras, Jonas, é vergonhoso o que se faz com aquela empresa. Eu acho que realmente, se houvesse um pouquinho mais de amor próprio, de um pouquinho mais de vergonha, nós faríamos dessa empresa, não uma empresa que vive com o chapéu na mão hoje pedindo dinheiro por todos os cantos, mas uma empresa também que poderia se nivelar com uma Shell ou com uma Texaco, enfim. Mas, infelizmente, estou citando a Petrobras como exemplo, porque haverá muitas outras. Muitas outras, claro. Nós vemos nossas estradas, por exemplo, só conseguiram melhorar realmente o padrão de qualidade quando caiu na mão do empresário. Então, realmente eu vejo, sabe, Jonas, que a única solução, parabéns a quem administra essa empresa, porque tiraram ela lá do buraco que era um peso para a nação. E agora muita gente fala, podia estar na mão do governo dando todo esse lucro. Não, na mão do governo estaria dando prejuízo, porque lá nós teríamos um cabide de emprego monstruoso, como tem na Petrobras. Só aquela moça lá, Rosemary Noronha, que diziam aí que era muito íntima do presidente, viajavam junto na mesma cabine do avião, essa coisa toda que foi publicado, né, saiu em todos os jornais, então nós podemos falar aqui. Só essa moça colocou 300 pessoas na Petrobras. Inclusive, muitos deles, depois foi apurado, quando o cargo exigia diploma universitário, entrou com diploma falso, quer dizer, falsificava diploma para entrar. Então, é um escárnio que eles fazem com a empresa pública, eles não têm respeito nenhum pelo dinheiro público, né? Emprestam dinheiro a fundo perdido, constroem usinas em países onde sabe que o retorno não virão, compra essa refinaria nos Estados Unidos por 10 vezes o valor, completamente sucateada, falida, mas pagam porque, né, está aí o Ministério Público investigando, alguém deve ter levado vantagem nisso. E, infelizmente, na mão do governo a coisa acaba sendo improdutiva. Então, o que acaba acontecendo? Acaba passando para a mão do empresário, e o caso da estrada que o senhor citou. As estradas que não estão na mão da iniciativa privada continuam esburacadas. E as que estão na mão da iniciativa privada, o pedágio é caro, mas a estrada é muito bem conservada sempre. Especialmente no estado de São Paulo, Jonas, onde nós temos as melhores estradas do país. Agora você veja, Jonas, uma empresa que dá prejuízo, ao final,
Quem paga essa conta desse prejuízo provocado pela má administração e pela incompetência, às vezes pela politicagem que existe dentro das esferas do governo? Somos nós. Porque alguém tem que ir lá e pagar, enfim, os prejuízos. No final, tira da onde? Tira do Tesouro. E somos nós que contribuímos para isso. Então, eu acho realmente que a grande solução é privatização. Privatização. Sim, João, mas está aí o exemplo. Porque, infelizmente, o nosso governo É o exemplo. só faz caminho de emprego mesmo, né? Te faço uma pergunta. Uma empresa que dá 8 bilhões, que você falou, 8 bilhões de lucro, quanto ela está gerando, Jonas, de tributos, de impostos, de empregos? É verdade. Ela está ajudando a sustentar a máquina, porque paga impostos. Quer dizer, dá muito mais lucro do que se estivesse na mão do governo. A única vantagem para as pessoas do governo é que teriam onde colocar, né, todas as suas equipes, etc. e tal. Mas agora, lucro, resultado para o país, isso é praticamente zero. Olha, Jonas, eu gostaria que tudo isso realmente fosse administrado por nós. Mas diante da incompetência, dos prejuízos, dos desvios que se pratica e dos prejuízos que traz a todos nós brasileiros, eu acho que nós realmente não temos outra alternativa. Por que, São Francisco? Doutor Francisco, por que o senhor acha que tem essa ineficiência do Estado? O Estado é leniente, o Estado não tem interesse. Por quê? Na sua opinião, o que leva a empresa, a estatal, a esses caos que nós vemos todo dia com as grandes empresas? Jonas, eu vejo, acima de tudo, a educação. Não só a educação moral, mas a educação profissional. Porque o governo hoje, infelizmente, nós temos uma máquina onde todo mundo é funcionário. E você sabe muito bem o que é funcionário. Nós estamos vendo aí, por exemplo, esse escândalo na Prefeitura do Estado de São Paulo, da capital de São Paulo. Nós estamos vendo um escândalo terrível, onde se aproveitaram da máquina para ver essa exploração. Então eu vejo que nós não temos ainda aquele civismo, aquele patriotismo, aquele desejo de usar o cargo que ocupa realmente em favor da sua cidade, do seu bairro, do seu estado. Geralmente o que mais interessa é o interesse próprio. O senhor falou de São Paulo. Ontem a Justiça concedeu uma liminar brecando o aumento do IPTU. O prefeito atual de São Paulo está no cargo há 10 meses, 11 meses e meio, né? Não, 10 meses e meio, né? Aproximadamente, e ele colocou um aumento de IPTU, média de 20%, muito acima da inflação, e ontem a Justiça brecou. E nessa questão de escândalo de São Paulo, eles começaram uma investigação lá de algumas propinas, de alguma coisa que estava rolando dentro de fiscalizações da Prefeitura, e a coisa mais ou menos que perdeu o controle. E uma coisa que me deixou muito preocupado é que uma moça fez um depoimento, ela foi depor contra uma pessoa lá, e ela acabou citando o atual secretário, o homem forte do governo, da Prefeitura de São Paulo, o Antônio Donato, que é um vereador que foi guindado a questão de supersecretário lá de São Paulo. E veja que interessante, ela denunciou antes de ontem, e ontem ela foi exonerada. Quer dizer, enquanto você acusa os outros, né, a coisa caminha bem, né? Quando atingiu alguém do prefeito, ele exonerou quem denunciou, ao invés de exonerar o denunciado. Quer dizer, esquisito, né? Eu acho, Jonas... É o pessoal do Mensalão, lá de Brasília, que está ali também, viu? Que me perdoem aqueles que nos ouvem, mas eu acho que essa senhora merecia, sim, elogio, merecia até um prêmio. Que investigue, né? Porque ela teve coragem de falar a verdade. Porque ela teve a coragem de denunciar aqueles que exploram o imposto que nós pagamos. Mas, infelizmente, as máfias, aqueles que fazem parte dessas gangues, que me perdoem, preferem fazer o quê? Pegar uma pessoa que teve coragem realmente. E exonera. Para não atrapalhar mais, né? E o interessante nisso é que na hora que você está com o maior escândalo de corrupção numa prefeitura, você taxa um imposto de 20% e enfia a goela abaixo da população. Para quê? Para aumentar a corrupção? Para ter mais dinheiro para fazer a farra do boi? Quer dizer, não é esquisito isso? Olha, Jonas, eu tenho ouvido muito comentário a respeito, né? Eles têm também taxaram 35% para essa atividade comercial ou industrial, né? Isso. 35% de aumento.
Agora, Jonas, eu acho que toda essa move tem que ser precedida de mais esclarecimentos, de justificativas. Porque aumentar imposto é fácil, né? De explicar e de discutir. Eu quero ver cortar gasto, eu quero ver cortar corrupção, cortar gasto. Aumentar imposto é fácil. Você Por começa, isso que eu disse. Faz a farra do boi lá e vai aumentando imposto e vai aumentando a farra do boi. Agora, o Gilmar Tato, que é o secretário dos Transportes de São Paulo, lá que mexe com toda a infraestrutura do transporte de São Paulo, tem lá um investigado que tem lá uns desvios sérios e ele tem uma empresa e ele é sócio na empresa da esposa do Gilmar Tato. Quer dizer, a mulher do secretário é sócia do cara que está fazendo a corrupção. Quer dizer, é o fim do mundo, gente. É o fim do mundo. Agora eu pergunto a você o seguinte, infelizmente a prefeitura não pode haver, mas uma empresa, um setor público que funciona dentro desse critério, não tem que ser privatizado, Jonas? Nós temos que sustentar essa máquina podre, corrupta, até quando? Meu Deus do céu, vamos a um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas. Até já. Olha, eu acho que essas... Estamos de volta para mais um bloco do programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br e no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. Também na minha página pessoal do Facebook, é só colocar no ícone de busca Jonas Grebe e você vai encontrar a nossa página e faça lá o seu comentário. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei o Dr. Francisco Martins, decano aqui da advocacia da nossa cidade, o nosso eterno juiz de paz aqui de Vicente de Carvalho, que muito tem a esclarecer aqui no bate-papo conosco, tem ideias claras e é muito bom ter convidados que saibam o que podem falar e o que estão falando. Doutor Francisco, nós estamos falando aqui desse problema sério de São Paulo. São Paulo que está aí fazendo uma investigação e até eu acho interessante que o prefeito de São Paulo, o Haddad, tenha começado essa investigação, né? E uma investigação dessa você sabe como começa, não sabe como termina. Nós temos casos aí, como por exemplo a CPI que derrubou o presidente Collor, ele mesmo falou, não, investiga em tudo e tal, e no fim ele acabou perdendo o cargo, acabou absolvido no Supremo, mas acabou perdendo o cargo de presidente e você sabe como começa, não sabe como termina. A CPI em São Paulo não vai ter, porque a grande maioria da bancada do governo não vai ter interesse nenhum, principalmente agora que está respingando, né? E eu, antes de terminar, eu falei que a esposa do secretário dos Transportes de São Paulo, lá, o Gilmar Tato, é sócia numa empresa, uma sociedade, ok? Que trabalha aí explorando coisas públicas, tá? É a sócia de um dos investigados que tem o maior número de denúncias. Não fica um negócio esquisito? Olha, Jonas, para mim tudo isso é planejado. Eu, como pessoa, figura de destaque dentro do governo, ocupo um cargo, eu não posso me envolver com isso, mas eu vou buscar um parente lá bem distante, mais de confiança, para fazer aquilo que eu não tenho coragem de fazer diretamente e eu não posso fazer. Então, todas essas, sabe, essas grandes empresas, contratos, sempre utilizam esse artifício. O autor sou eu, mas o agente... Autor intelectual. Autor intelectual sou eu. O agente é outro. Ontem também, em Brasília, nós tivemos um caso na Procuradoria Federal, onde uma pessoa, utilizando uma senha, me parece que já está provado que o funcionário dono da senha não tem culpa, que a senha foi clonada por um funcionário menor lá dentro, mas com essa senha ele conseguia pegar uma empresa, por exemplo, que deve, sei lá, 1 milhão, vamos usar um número redondo aqui, 1 milhão em impostos, ele conseguia reduzir esse imposto a 300 mil reais, a pessoa quitava, isso através de uma senha da Procuradoria Fiscal da União. Quer dizer, olha a que ponto nós chegamos. Parece que está provado que o funcionário não tem culpa, porque mesmo ele trocando a senha de 2 em 2 meses, essa pessoa que trabalhava ali tinha acesso de alguma certa forma, copiava a senha e usava, e com isso vendia serviços aqui em São Paulo, e aqui em São Paulo as pessoas que devem muito para o governo de impostos, conseguiam, principalmente INSS, conseguiam quitar os seus impostos por 1/3 do valor.
a pessoa, segundo consta, ainda muita coisa vai rolar em termos de investigação, mas segundo consta, ele devia 1 milhão, ele pagava 300 mil e dava 200 para essa pessoa, quer dizer, ele pagava 50% do que devia, a União recebia 30 e 20 ficava com a quadrilha. Pegaram isso ontem, algumas pessoas já estão presas, outras já estão sendo procuradas, mas dá uma olhada, 54 mandados, vamos falar isso aqui, 54 mandados de prisão para São Paulo. Só para São Paulo, 54 mandatos de prisão desse caso. E eu espero que todos os empresários que aceitaram fazer essa falcatrua, baixando seus impostos através de uma jogada ilegal, que todos eles sejam penalizados também. Agora, a que ponto chega, doutor Francisco? Pelo que nós estamos vendo, Jonas, isso se tornou A corrupção é geral. É geral, Jonas. Nós falamos de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, falamos de Guarujá, falamos de Santos, São Vicente. Veja a situação de São Vicente hoje. É um exemplo daquilo. Estive ontem lá. Que é um absurdo. Então nós vivemos, Jonas, aquilo que eu às vezes digo, nós vivemos um estado de mentira, porque a verdade é outra e todo mundo esconde debaixo do tapete, porque se for realmente apurar, respinga nele. Eu ouço de vez em quando uma história nos meus políticos, o seguinte, que determinado parlamentar, nem imbuído daquele desejo de fazer as coisas certas, direita, começou a denunciar os seus colegas. Ele denunciou 1, 2, 3, até que um deles chegou e disse, olha, para com isso, porque senão vai todo mundo preso, não sobra ninguém. E olha, isso retrata, de certa forma, uma situação que nós vivemos hoje, Jonas. A nação é grande, é próspera, é uma nação realmente do futuro, mas nós temos um povo realmente, eu digo povo porque nós deveríamos, ao invés de estar fechando estradas, enfim, nós devíamos ir realmente em quem faz, quem determina e exigir moralidade no serviço público que nós não temos. Eu acho que vivemos hoje uma situação, talvez seja este o momento, uma divisória entre o passado, o presente e o futuro. E está aí diante de todos nós a situação que nós vivemos. A corrupção é geral. Mas sabe, doutor Francisco, acontece uma coisa muito chata conosco aqui em termos de país, em termos de organização política, porque pega esse caso de São Paulo, dos prédios, né? Que para você conseguir o habite, você paga uma propina, né? E você consegue reduzir o ISS, que é muito grande, para você conseguir o habite, você tem que pagar o ISS. Então você deve lá 1 milhão, vamos botar o número redondo, deve 1 milhão, vai lá a pessoa e diz assim, olha, você me dá 300 mil, tá tudo, você me dá 500 mil, tá tudo certo, eu acerto 300 lá, fico com 200, a prefeitura perde metade, eu ganho 20% e você economiza metade. Muito bem. Se você faz isso, é porque na outra ponta tem aquela pessoa que quer fazer. Você não faz um esquema desse sozinho. Você precisa do construtor que faz o prédio, que quer o ISS, sem pagar o imposto ou pagando muito menos impostos. Então, eu quero dizer o seguinte, isso vem também da população. Quando o guarda te para na rua e você dá 50 reais para o guarda para não ser multado, e isso diminuiu muito com os radares, mas antigamente não tinha o radar, era o guarda que te multava. E muitas vezes o guarda vinha e te pedia 30, 40, 50 reais e você dava. Quando você está fazendo isso, você está cometendo um ato de corrupção grave. Quando você faz um prédio e você reduz 50% do valor do ISS para você pegar o habite, você está cometendo um crime grave. Mas quem está cometendo o crime? O agente público? Claro que sim, é o ato de corrupção. Mas e aquela pessoa que está dando? Porque se ninguém der, acaba isso. Quando o fiscal vai, tem esse problema agora dos fiscais em São Paulo também, quando o fiscal vai na empresa e a empresa resolve dar para ele 10, 15, 20 mil reais para ele não multar, né, é claro que essa pessoa da empresa também está cometendo um ato ilícito. Se o povo parasse de dar, acabaria. E o outro problema que eu vejo, nos meus anos de labuta, o problema maior que eu vejo também, é a caneta que assina milhões. Tem que acabar a caneta que assina milhões, tem que ser um colegiado que cuide disso. Verdade, você concordo. Não pode uma pessoa só decidir onde vai colocar 5 milhões, 10 milhões, 100 milhões, 20 milhões, porque vai chegar um momento que a pressão virá e mesmo que ele não faça nada errado, alguém próximo dele vai chegar numa conversinha de ouvido com alguém e dizer, olha, eu faço um acerto aqui para você. E vai acabar fazendo, né? Dizem que a oportunidade faz o ladrão, a ocasião faz o ladrão, né? Eu não acredito nisso. Eu acho que o ladrão já estava lá, não é a ocasião que fez ele ser ladrão.
ele já era ladrão. Ele teve a oportunidade e ele mostrou. Então a ocasião mostra o ladrão, não faz o ladrão, sabe? Então eu acho que a primeira coisa que teria que acabar é isso. Eu acho que as decisões de grandes quantias teriam que ser colegiadas e essas pessoas teriam que prestar conta das grandes decisões. Você vai assinar agora um contrato para fazer a linha laranja do metrô? Aliás, a linha laranja é maravilhoso, né? Laranja está bem na moda. Você vai fazer a linha laranja do metrô? Quantos bilhões são? É uma pessoa só que vai decidir isso? É claro que o risco de corrupção é enorme. É enorme. Se você tivesse um grupo de pessoas que fosse decidir como esse dinheiro vai ser aplicado, aonde, você teria muito menos possibilidades de errar. Ou eu estou errado? Concordo com você, Jonas. Seria muito mais cabeças pensantes, decidindo, estudando. E um vendo o outro. E fiscalizando. Agora, Jonas, dizem que existe corrupto porque tem o corruptor. E vice-versa. E vice-versa. Mas veja bem, Jonas, quando você é empresário ou simplesmente você construiu a tua casa e precisa que você vai requerer uma certidão, é um mundo de dificuldade. Muitas vezes você não consegue. Em São Paulo, hoje, se você não fizer acerto, você não pega o habite. Não pega. Então, qual é a opção que você tem, Jonas? Denunciar. Sim, você denuncia. Leva 3, 4 anos na justiça, Jonas. Quando você precisa, às vezes, de uma certidão, com um prazo de 30 dias, de 15 dias, como é que você faz? A tua vida para e você acaba respondendo até financeiramente, porque você não teve aquele documento na mão, você tinha 30 dias para enviar. Então, cria-se um monte de dificuldade justamente para obter facilidades. E essa facilidade é essa que todo mundo comenta e os jornais estão comentando. É corrupção. Meu Deus do céu. Mudando de assunto, ontem, 4 pessoas foram baleadas em Washington. Estavam caminhando na rua e de algum lugar, ninguém sabe de onde, um atirador solitário, sozinho, com uma arma, com uma escopeta, atirando a esmo. Feriu 4 pessoas a bala. O ser humano está ficando maluco, doutor Francisco? Olha, Jonas, no Washington, e não foi aqui, hein? Olha, para uma nação guerreira como é os Estados Unidos, e ao longo da história você vai verificar que em todos os conflitos mundiais, os Estados Unidos se vê presente. Então nós temos hoje, vamos dizer, dentro da nação americana, esse conceito. Agora eu te faço uma pergunta, Jonas. Esse atirador conseguiu, enfim, infelizmente, atingir 4 pessoas. Fazendo tiro ao alvo com gente. E ninguém sabe quem é nem de onde veio os tiros. Jonas, isso dá uma repercussão enorme. E aqui nas esquinas, nos semáforos, quantos morrem diariamente? Nós já chegamos esse ano, oficialmente, a quase 70 mil homicídios, extraoficialmente, porque aqueles que morrem posteriormente não são considerados, né, homicídios do momento ali, extraoficialmente já passamos de 100 mil homicídios no Brasil esse ano. Então, Jonas, eu acho que nós devemos estar alertas. E passamos de 50 mil estupros registrados em delegacia. Esse ano, 50 mil esse ano. E aí? Pois é aquilo a comparação que eu estou fazendo, dizer o seguinte: para nós é muito mais importante vermos a nossa própria situação e buscarmos soluções para que os nossos irmãos não morram nas esquinas, do que talvez até nos preocuparmos com um atirador solitário de uma nação que sempre foi guerreira. Tanto que a arma lá você compra em qualquer botequim, em qualquer lugar. Hoje está endurecendo. Hoje está endurecendo um pouquinho mais. Mas, Jonas, o nosso problema é muito mais grave. Nós podemos dizer aqui, fazendo assim uma comparação, nós precisaríamos talvez de milhares de atiradores solitários. Tem. Tem solução? Tem. É só as pessoas tomarem um pouquinho de vergonha e ter um pouco de patriotismo, e começar a pensar num grupo e não em si mesmo. E não em si mesmo. Infelizmente, aqui só pensamos Doutor Francisco, sabe que aqui nós temos uma censura terrível chamada tempo, e quem nos impõe esse tempo é a nossa colaboradora Paula Maia, né, que nos ajuda ali no gabinete dos aparelhos. E ela disse que o nosso tempo está terminando e o que eu posso lhe fazer é lhe conceder 30 segundos para dizer tchau. Jonas, eu só quero agradecer a você e aos ouvintes, né, porque, afinal de contas, este é um momento, Jonas, em que nós, aos quase 80 anos de idade, com toda a experiência que nós temos e vivemos, nós mantemos uma visão talvez bem realista, às vezes dura, às vezes mal compreendida, mas nós vamos buscar realmente aquilo que prejudica a todos nós como um todo, e não como uma pessoa.
Agradeço a você, agradeço aos ouvintes e espero sempre, Jonas, de uma forma ou de outra, estar aqui com você. A honra é minha. É muito bom trazer aqui a experiência do Dr. Francisco Martins. Muito obrigado por estar aqui e sinta-se convidado para voltar sempre. Que Deus te abençoe, te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.